Eu espero que esteja bem. Neste vídeo, compartilho meu processo ou sistema para marcar e preparar um armário para a montagem. Como montador de móveis planejados, já montei milhares de armários de parede e de base em diversos formatos e tamanhos. Ninguém faz milhares de coisas sem errar. Mas, na maioria das vezes, meus erros foram no início, e desde então quase não erro mais. Cheguei a esse sistema simples, que te dá pistas visuais de onde você está em cada etapa do processo. Vai levar muito mais tempo para eu explicar do que realmente leva para fazer isso. Vamos passar por isso 2 vezes, devagar e com cuidado, começando em uma placa de melamina e depois novamente em velocidade normal no final, só para mostrar como é rápido e fácil de verdade quando você pega o jeito. Então, a maioria das carcaças, a maioria dos armários, são basicamente iguais. Você tem um topo, uma base e 2 lados. Eles variam de tamanho. Claro, vai ter um fundo ali também. Provavelmente algumas prateleiras, talvez uma gaveta, provavelmente uma porta. Mas, essencialmente, essa é a estrutura básica. E elas seguem bem consistentes. Já disse muitas vezes também que valorizo a consistência mais do que a precisão absoluta. Se você está fazendo um armário que tem 600 de altura e 400 de largura, na maioria das vezes, isso não importa muito. Se ele ficar com 598 por 402, o que importa é que se você estiver fazendo 2 desses, que ambos sejam iguais. E também importa que os 2 lados sejam imagens espelhadas perfeitas um do outro, e que o topo e a base também sejam imagens espelhadas um do outro. Eu cortei deliberadamente os que estamos usando hoje com cerca de 1 milímetro a mais em uma das extremidades para que o topo encaixe perfeitamente, mas a base vai ficar um pouco desalinhada. Só para mostrar os problemas que isso vai causar. Então vamos começar pelo lado da face e pela borda da face. Não é algo complicado. Os lados da face são as partes voltadas para fora, como em um armário completo, e a borda da face são as partes voltadas para a frente. A maneira tradicional de marcar isso é simplesmente colocar uma pequena seta na borda. E então, um rabisco que supostamente representa a letra F na face. A maneira que eu costumava fazer, quando estava apenas fazendo armários para mim mesmo, era marcar esquerda e direita. Então escrevia direita e uma seta. E talvez eu coloque um T para o topo também. E com essas marcações, você já tem uma boa ideia de como o armário deve ser montado. Quando comecei a trabalhar mais com compensado de bétula e placas folheadas, passei a colocar essas marcações em fita, porque eu realmente quero reduzir ao máximo o lixamento, e especialmente no melamínico, já que você não quer marcas de lápis por todo o seu melamínico, comecei a colocar as marcações na fita também. Quando comecei a gravar para o YouTube, a fita virou melhor opção, pois podia marcar com caneta permanente em vez de lápis. Ficava mais visível, então farei isso agora. Vamos marcar a frente, os lados e a borda deste pequeno armário. Então aqui está o topo e a base. E aqui está o lado esquerdo e o direito. Então este é o nosso lado esquerdo. Tudo o que vou fazer é pegar um pedacinho de fita adesiva e vou passar isso de modo que fique bem sobre a borda do armário. Assim, isso nos dá uma borda frontal. E aqui eu só vou fazer um L e uma seta, ou 2, para me mostrar de que lado está. E vamos fazer o mesmo na parte de cima. Vamos deixar essa fita passar pela borda. TV topo. E algumas setas. E então fazemos o mesmo no lado direito. Então, esses são nossos lados, esquerdo e direito, marcados com o topo em cada face e aresta. Depois, podemos fazer o mesmo com o topo e a base.
Então, a próxima coisa que gosto de fazer é marcar aproximadamente onde vão ficar as posições das fixações. Então, isso aqui não é uma marcação precisa para você furar ou fazer o encaixe, é só uma referência visual. Esta é a face, o lado e a borda. Então, se você estiver usando dôminos, as cavidades vão ficar na face interna. E vamos fazer 3 em cada uma, então vamos apenas marcar mais ou menos aqui. 1, 2, 3. É só para eu saber que eu espero cortar 3 encaixes desse lado. E desse lado, vamos marcar as posições reais de furação ou usinagem em 1 minuto. Mas isso só me dá uma referência do que estamos esperando. Esses são nossos lados esquerdo e direito. E então, eu faço o mesmo para o topo e a base. Então, esses vão para as bordas, tomando como referência as faces. E o que eu faço com esses é colocá-los perto da face superior, que vamos usar como referência. Então, novamente, a posição real em relação a cada borda não importa. É apenas um indicador visual para mim. Isso é igual para todas as fixações, sejam cavilhas, dominos, biscoitos ou grampos. Isso só nos dá uma pista visual rápida de onde essas mortisas vão ficar e de qual face vamos usar como referência. E todas essas marcações ficarão ocultas quando a estrutura estiver montada. Então, a próxima coisa que podemos fazer é marcar a posição exata dos centros de fixação. Agora, se você estiver usando um festool dômino, um Mayfield-Dowler ou o gabarito de tenão solto, você pode realmente usar as referências de borda desses equipamentos. Então, não vai precisar marcar as mortisas nas bordas, mas precisa marcar o centro, se você não estiver usando esses equipamentos. E sim, um cavilha, biscoito ou algo que precise de referência marcada, a lápis, basta marcar aqui. Estou usando apenas um esquadro deslizante. Isso está ajustado para cerca de 37 milímetros, que é mais ou menos o ponto médio para o dominó. Vamos apenas fazer uma pequena marca de lápis ali. Embora seja tentador, faz sentido usar o mesmo esquadro para referenciar pela borda de trás também. A menos que você tenha absoluta certeza de que o seu gabinete tem a mesma profundidade da frente até o fundo em toda a extensão, você vai acabar tendo alguns problemas. Mais tarde, vou te mostrar o que quero dizer em 1 segundo. Mas o que eu prefiro fazer é trabalhar sempre a partir da mesma borda. E não precisa ser super preciso, mas precisa ser consistente. Então nós vamos trabalhar a partir da borda frontal neste aqui. E depois temos outro aproximadamente no centro também. Você não precisa usar esquadros combinados, esquadros deslizantes, pode usar o que quiser. Vou te mostrar com este aqui, usando este esquadro dos dois lados. Se fizermos a mesma coisa, por exemplo, com a face, você pode ver que essas se alinham muito bem, mas a de trás não, porque você tem essa diferença na espessura, na profundidade do gabinete do corpo. Por isso, é melhor sempre trabalhar a partir da borda frontal com uma régua longa para alcançar e marcar a posição mais ao fundo. E então, a última coisa que queremos fazer, o passo final, é apenas transferir as marcas dessa face interna para a borda. E novamente, só para manter uma referência visual consistente, estou usando apenas o pequeno guia de furação para dobradiça para isso. Aqui está um esquadro de sela, se você tiver um, mas só para te dar a última referência visual. Você não traça a linha até embaixo, só faz na metade de cima. Assim, a linha na borda se conecta com a face de onde você está fazendo a referência. E fazemos isso porque,
Quando você trabalha na face interna para uma fixação, você precisa de uma marca de referência na borda, não na face, porque você vai cobrir a face com a máquina que estiver usando. Essa aí. E essa aqui. E é basicamente isso. Você sabe exatamente quais lados vão ficar à mostra, quais lados da face, sabe de quais bordas está usando como referência. Você sabe onde vão ficar os encaixes e tem as localizações precisas marcadas a lápis para usá-las como referência. Como eu disse no começo, leva mais tempo para explicar do que para fazer. Então, deixa eu marcar outro armário pequeno, como se eu fosse unir com um domino ou um gabarito de espiga solta, e vou explicando para você enquanto faço. Este é nosso gabinete, com topo e base. Cortei as peças cuidadosamente e sei que estão precisas de frente a trás. Vou usar o domino para isso, assim posso me basear nos pinos de borda, e vou usar a configuração apertada para as bordas aqui em cima e a configuração do meio nas faces. Isso, na verdade, não é um problema. Então, tudo o que vamos fazer é, temos o topo, vamos marcar a frente, o lado e a borda, e temos a base igual. Nós vamos ter 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 ali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este é o lado esquerdo. E em cima, direita e em cima. Nós temos 1, 2, 3 e 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Esta é a face, porque estou usando o dominó, posso trabalhar nas bordas, então só preciso de uma marca central nessas. 1, 2. Deixei a borda da face uma... E 2. Remova esses... lados marcados. Topo. Só precisamos fazer os dois do meio, dividir de novo. Os dois do meio. E é basicamente isso. Você pode pegar isso, fazer a usinagem, cortar os encaixes e basicamente está pronto para começar. Isso é tudo o que eu fiz na grande maioria dos armários que construí nos últimos 10 ou 15 anos. É uma das formas mais fáceis de evitar desconforto na colagem. Quando um dominó ou cavilha não encaixa bem, encerro por aqui esta semana. Obrigado por assistir. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Enquanto estiver por lá, aproveite para se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo. Certo? Se cuida!